Continuar nosso estudo no Sermão do Monte. Abramos então o texto do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Vamos ler os versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura desses dois versículos que fazem parte da última sessão, do último bloco de assuntos tratados por Cristo no Sermão do Monte, onde o tema predominante nesta sessão é a respeito da justiça e do juízo de Deus e do julgamento, né? Da justiça no âmbito geral. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações mais uma vez. Amém. Nesta parte do sermão, Jesus Cristo está mostrando para os seus discípulos que tipo de impressão e de resposta eles devem dar a tudo aquilo que Jesus ensinou até aqui, falou até aqui a respeito do reino, do caráter do reino e dos membros, dos que pertencem ao reino de Deus, mostrando desde o início qual era o caráter, o perfil, as características que definiam eles na sua relação com o rei, como essas características, como esses elementos que os definiam deveria se mostrar na maneira deles lidarem com o próximo, com o mundo, com as coisas ao seu redor, com o testemunho que deveriam dar sobre Cristo, com a relação com a lei, com a prática da piedade, da religiosidade, com a questão do julgamento, a prática da justiça e a necessidade de buscar continuamente a graça de Deus. E aqui Jesus Cristo vai mostrar de alguma forma o que se exige, o que é que ele exige, espera de comportamento e resposta dos seus ouvintes em relação a este sermão. Que responsabilidade fica para estes que estão ouvindo? Que tipo de comportamento, de resposta, de atitude o Senhor exige dos ouvintes do sermão, daqueles que estão aprendendo a respeito do Sermão do Monte, que enfatiza a soberania de Deus na salvação do homem, que enfatiza a justiça e a perfeição de Cristo como a base do caráter e da santidade e da justiça dos filhos deste reino, mas também enfatiza a responsabilidade de viver conforme a vida que eles têm em Cristo, a justiça que eles têm no reino, né, no seu testemunho, na sua maneira de conduzir a sua vida. Então, Jesus Cristo fala disso, mostrando, fazendo contraste, usando a metáfora da porta e do caminho, contrastando, na realidade, as duas formas de existência, de vida e de condição espiritual, né? A condição dos salvos, a condição dos filhos do reino e a condição dos filhos das trevas. E o que é que Jesus está desafiando e ensinando os discípulos em termos de resposta em relação a isso? Então nós vamos ver qual é de fato o sentido dessas metáforas usadas por Cristo, dessa figura da porta e do caminho. Primeiro, entendendo o que isso não significa. Não significa que Jesus Cristo estava dizendo para eles o que era o reino e dizendo que eles deveriam fazer as suas escolhas por conta própria, como acreditam os que defendem o livre-arbítrio, os arminianos que acreditam que simplesmente o Senhor vem realizar a obra, mostra para nós e nos dá o direito de escolher se queremos ou não. Né? Não é a ideia, Jesus não está ensinando que os homens nascem neutros quanto à sua condição espiritual e em algum momento devem escolher que caminho tomar, se querem tomar o caminho largo da condenação, se querem o caminho estreito da salvação. Não é isso que Jesus está ensinando, porque esta neutralidade, esta condição neutra para se tomar a decisão
de caminho tomar, não existe na atual condição do homem como filho de Adão, na atual condição do homem como descendente de Adão. Não existe uma condição neutra em que o homem precisa tomar ciência dos dois caminhos, das duas possibilidades, como acreditam os arminianos, que a pregação do Evangelho é exatamente Deus mostrando para o homem os dois caminhos, as duas portas, né? E o homem tendo a liberdade de fazer a escolha do caminho largo ou o caminho estreito. Na realidade, a real condição do homem é que ele já nasce, já vem a este mundo entrando pela porta larga da condenação. Ele já nasce adentrando a porta larga da condenação como filho de Adão, como culpado em Adão, como condenado em Adão. Ele já adentra a porta da existência, a porta da vida, já entra pela porta larga da condição de caído, de corrupto, de condenado, e com a natureza inclinada a andar no caminho largo da pecaminosidade, da relatividade moral, religiosa, da pluralidade de ideias e pensamentos do homem mundano que segue o seu coração. Então o homem já nasce entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho largo. Então, na realidade, o homem não nasce neutro e os caminhos se colocam diante dele. É o caminho estreito e a porta estreita que ele precisa conhecer para entrar por esta porta e caminhar por este caminho. O que Jesus está, na realidade, mostrando aqui mostrando para eles uma realidade que já existe. Ele está mostrando apenas a realidade existente de que só há duas condições reais do homem em relação à sua posição espiritual. Todos nascem condenados, porém, pela graça do Senhor, alguns são salvos, e a realidade de dois caminhos são colocadas, e a realidade de duas portas são colocadas, são antagonizadas. Então, o homem já nasce adentrando o caminho da perdição, e pela graça de Deus, os eleitos entram pela porta estreita e caminham pelo caminho estreito. Então, na realidade, Jesus Cristo está mostrando para os seus discípulos que a porta estreita e o caminho estreito é que vai fazer o contraste em relação aos demais que já vêm neste mundo entrando pela porta larga e caminhando pelo caminho largo. Então, Jesus só está mostrando essas duas realidades existentes. Uma é existente por natureza da condição caída ao homem, a outra é trazida pela graça de Deus em Cristo, pela salvação em Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus vai colocar a porta estreita, o caminho estreito, como algo mais difícil de se conseguir e impossível para o homem. Porque que é estreito, porque o homem não pode acertar em sua condição natural, não pode desejar e caminhar em sua condição natural. E nós vamos entender o porquê que Jesus usou essa expressão estreita, que tem a ver exatamente com a impossibilidade e a incapacidade do homem de achar esta porta, de entrar por esta porta e de caminhar por este caminho por conta própria. Então, a primeira coisa, não é a ideia de dar ao homem opções de escolha. Jesus está mostrando, na realidade, duas realidades existentes de condição humana: da condição natural de todos caídos e da condição sobrenatural e especial da graça de Deus, colocando alguns para entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Então aí ele está dizendo, por mais que ele esteja desafiando os seus ouvintes, dizendo, vocês precisam entrar pela porta estreita, porque ele está dizendo que há uma necessidade de sair, para que a realidade espiritual do homem mude, ele precisa sair do caminho largo para entrar pela porta estreita, para caminhar pelo caminho estreito. Está dizendo assim, o que eu estou dizendo para vocês, é necessário que vocês entrem pela porta para andar por este caminho. Mas nem todos acertam por ela, nem todos caminham por ela, mostrando que há não só uma dificuldade, como uma impossibilidade do homem fazer isto por conta própria. Então vamos entender melhor o que é que Jesus quer dizer com este contraste de caminho estreito, caminho largo, porta estreita e porta larga. Primeiro, Jesus Cristo está falando do seu reino, está falando que a
porta estreita, o caminho estreito tem a ver com o que conduz à vida. E aí, resumindo tudo que Jesus já disse sobre ele está falando dele mesmo como o meio de salvação e de libertação para o homem, como fonte de vida. O próprio Jesus disse que ele era a porta, o próprio Jesus disse que ele era o caminho. Então, ele está falando dele mesmo. Ele está falando de quem ele é para os eleitos, de quem ele é para os filhos do reino. Veja que interessante, Jesus falou sobre isso no Evangelho de João. Alguém abre aí para nos ajudar? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e capítulo 14, versículo 6, onde Jesus fala que ele é a porta das ovelhas. No capítulo 10 é um capítulo que ele explica a natureza de seu ministério messiânico, usando a metáfora do pastor e das ovelhas. E aí ele diz que ele é para as ovelhas, tanto ele é o pastor que conduz, ele é o aprisco destas ovelhas, e ele é o pasto, a água dessas ovelhas, ele é o alimento, ele é o lugar de segurança, ele é o habitar destas ovelhas, ele é o pastor destas ovelhas, ele é o alimento dessas ovelhas, mas ele também é a porta do aprisco. Então é o seguinte, entrar na salvação, entrar no corpo de Cristo, é preciso passar por Cristo, pela fé em Cristo. Ele é a porta de acesso ao seu reino. Aí o aprisco é uma outra figura do reino, da igreja, do corpo de Cristo. Então ele diz, eu sou o pastor, mas eu também sou a porta que dá acesso ao aprisco. Então vejam aí, alguém leia, João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Então vejam, Jesus Cristo disse que ele era a porta de entrada do aprisco. Então se o aprisco aí é figura para o reino, para a igreja, para o corpo de Cristo, então ele está dizendo, é por mim que vocês devem passar para entrar no reino da salvação, no reino de Deus. Então ele diz, quem passa por mim, eu sou a porta, quem entra por mim. Então o que é entrar por Cristo é crer nele, é ter fé nele como Salvador, naquilo que ele é e fez, é ter a fé salvadora em Cristo, é ser convertido a Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo, ser unido a ele pelo Espírito Santo através da fé. Então entrar por Cristo como porta é crer nele, é ser salvo por ele, é ser regenerado na união espiritual com Cristo pela fé. Então ele diz assim, eu sou a porta da entrada. Então, o arrependimento e a fé é o que nos faz passar por Cristo para pertencer ao corpo de Cristo, ao reino de Cristo. Ele disse, eu sou a porta, mas ele também disse que ele é o caminho. Então, a porta dá a gente acesso ao reino do Senhor, a entrada no corpo de Cristo, na família de Deus, Cristo, a fé nele. Mas esta entrada, ela me dá acesso a uma caminhada que me leva ao aprisco, ao aprisco final. Então, Jesus, ele diz que ele é a porta, mas ele também é um caminho. Então, eu entro introdutoriamente por Cristo e devo caminhar com Cristo para me unir finalmente a ele na glória. Então, vejam aí, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus explicou que ele é a porta de entrada no reino de Deus e ele é o caminho que dá acesso final a este reino. Então, esta transformação, esta mudança de reino das trevas para o reino da luz, do caminho largo para o caminho estreito, da entrada da porta larga, que é a condição de todos os homens vindo a este mundo e caminhando neste mundo, mas pela graça entramos por Cristo e precisamos caminhar com Cristo. Então aí é bem interessante que aí são dois momentos, é o momento da regeneração, da chamada do Evangelho, para recebermos os primeiros elementos da nossa salvação, como estamos vendo aqui na escola dominical, os primeiros elementos da obra da salvação, a regeneração, a adoção, a conversão imediata, que muda a nossa natureza e o nosso status legal,
e deflagra um processo de mudança do coração. Esta mudança do coração, ela é simbolizada na figura do caminho. A regeneração é figurada aí, ela é representada na figura da porta. Então, quando eu entro por Cristo, é no momento que eu recebo a fé e sou justificado, sou regenerado. É a minha entrada na vida cristã. A santificação é a minha caminhada com Cristo. Então ele diz assim: eu sou a porta e eu sou o caminho. Você entra por mim, é treinado em mim, é preparado em mim, é edificado em mim, é identificado comigo. Porque essa caminhada de identificação, de discipulado, de mudança de caráter no caráter de Cristo, é a caminhada com Cristo, sendo transformado em Cristo, no caráter de Cristo, até completar essa nossa identificação final com Cristo para a nossa condição final. Então, quando Jesus diz aqui, no Sermão do Monte, que os seus ouvintes precisam entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, ele está falando exatamente dele, do que seus discípulos já são e precisam ser. O que é que eles já são? Filhos do reino, porque entraram pela porta. Os que ainda são eleitos, mas não creem em Jesus Cristo, precisam entrar pela essa porta. Então ele diz que é necessário para que entre na vida, receba a vida eterna, tenha a salvação, precisa entrar pela porta. Então ele está falando que é o que se exige do indivíduo para ele ter a vida eterna. Então, os seus discípulos já entraram por essa porta, mas os outros que estavam ouvindo Cristo, alguns eleitos provavelmente precisavam entrar por esta porta, crer em Jesus Cristo. Posteriormente, os eleitos como nós precisariam entrar por esta porta, crer em Jesus Cristo. E todos precisavam caminhar por este caminho, que é o discipulado, que é a santificação, que é caminhar com Cristo para ser identificado com Cristo. Então, o que é que Jesus está descrevendo? É exatamente aquilo que Deus faz para nos salvar. É o resultado da nossa união com Cristo, da nossa relação com Cristo. Entrar pela porta e caminhar pelo caminho tem a ver com a nossa relação com Cristo. Como crer em Jesus e ser santificado no poder de Cristo, na graça dele, é entrar pela porta e caminhar pelo caminho. Mas por que esta porta é estreita e este caminho é estreito? Porque Jesus Cristo primeiro mostra a exclusividade de Cristo. Quando compara Jesus e a religiosidade natural dos homens, a crença natural dos homens, você encontra a pluralidade de ideias e de possibilidades. Jesus se apresenta como exclusivo, o único caminho que leva a Deus, o único meio de salvação. O que significa ser estreito? Significa ser uma passagem que exige que o indivíduo abra mão de tudo e entre sem nada, nu. Ele não pode carregar nada. Em que sentido? No sentido religioso, moral e espiritual. Ele precisa abrir mão de tudo que ele acredita ter alguma cooperação e algum valor espiritual para ele. É a ideia de que ele precisa passar por Cristo sem nada, com a vida, a mão, tudo limpo. Ou seja, abdicando de seu orgulho, de seu amor próprio, de sua autojustiça, de seus valores, de seus deuses, de suas crenças. É aquilo que Cristo descreveu no Sermão do Monte. É ser humilde de espírito, é ser sedento de justiça, é reconhecer sua pobreza, miséria e inutilidade. Então, entrar pela porta estreita significa passar por Cristo abrindo mão de toda aquela visão pluralista do homem natural, que acredita em vários caminhos, em várias possibilidades. É reconhecer a exclusividade, a singularidade e a supremacia de Cristo. É isso que significa passar pela porta estreita. Jesus é estreito porque ele é único, exclusivo e exige a autorrenúncia da nossa parte e que abramos mão de todo o nosso orgulho, de todos os nossos ídolos, de todos os nossos valores pecaminosos, de todas as nossas
crenças falsas, de todos os nossos deuses, de todas as nossas falsas religiosidades, para confiar plena e absolutamente e exclusivamente nele. Por isso que é estreito, porque só cabe o homem desnudo de todo o seu orgulho, de toda a sua presunção, de toda a sua religiosidade e autojustiça. E o caminho também é estreito porque exige apenas caminhar com Cristo exclusivamente, sem qualquer atalho ou qualquer outro fardo ou carga ou qualquer outro objeto. Nós e Cristo sendo revestidos de Cristo e aprendendo plenamente de Cristo. Paulo fala algo sobre isso bem interessante lá em Filipenses. Ele ilustra com a sua própria experiência com Cristo do que significa entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito, que tem a ver, é uma outra forma de Cristo explicar o que ele disse quando falou que seus discípulos deveriam tomar a sua cruz e segui-lo, morrer para si mesmo para ter vida, abrir mão de qualquer coisa, estar disposto a abrir mão do amor por si mesmo, pela sua própria vida, pelos seus parentes, pelos seus bens, abrir mão de tudo para entender a supremacia, a singularidade e a grandeza de Cristo na sua vida. Isso significa entrar pela porta estreita, é entender a singularidade, a exclusividade, a supremacia de Cristo para a minha salvação. Ou eu creio plenamente nele, na exclusividade dele e no poder e na suficiência dele, ou eu não o tenho. Ou eu não entrei pela porta. Por isso que tem muita gente que está na igreja não entrou pela porta da conversão, pela porta do novo nascimento, da regeneração, mas pela porta da adesão. Ele aderiu à igreja porque houve alguma coisa interessante que o atraiu. E não um convite à renúncia e ao abandono, a passar pela porta estreita da renúncia, do sacrifício, da morte em si, da morte do ego, para ter Cristo, para ter vida em Cristo. Paulo fala sobre isso bem interessante, lá em Filipenses ele ilustra muito bem isso, vejam. Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo 4. Filipenses 3, Paulo diz assim, colocando o seu próprio exemplo de como ele conheceu a Cristo, quem ele era e como ele passou a ver as coisas que ele era e tinha, aquilo que ele era e as coisas que tinha, comparando a Cristo. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então Paulo ilustra muito bem isso, dizendo: olha, eu tinha muitas vantagens humanas, eu tinha muitas coisas para dizer que eu era um homem digno
honrado e que tinha algum privilégio diante de Deus. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, eu percebi que tudo isso não tinha valor nenhum diante de Deus. Para ter salvação, para ter a vida, para ser aceito por Deus, tudo isso era refúgio, era nada, não tinha valor espiritual nenhum para me salvar, para me dar garantias diante de Deus. Eu entendi a sublimidade de Cristo, a singularidade de Cristo, a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo. Então abrir mão, a ideia de abrir mão é exatamente considerar sem valor espiritual, sem valor redentivo, salvador, essas coisas. Abrir mão de tudo isso para ter a Cristo. Aí Paulo está exemplificando uma entrada na porta estreita. O que significa entrar na porta estreita? Abrir mão de todos os valores religiosos, espirituais e morais que nós entendemos ter algum valor para nos dar salvação, para nos dar algum benefício, algum privilégio diante de Deus. E entrar pela porta, ou seja, nos unir a Cristo, despido de todo orgulho, de toda soberba, de toda presunção, de toda a crença e filosofia e valor humano que não tem nenhum valor espiritual para resolver o meu problema diante de Deus. E me vestir de Cristo e passar por Cristo, ou seja, pela fé, crendo nele, na suficiência dele. Então Paulo diz, para ter a justiça que vem de Cristo por meio da fé, abrir mão de todas estas coisas, da minha tradição, da minha história, do meu nascimento, nada disso passou a ter valor espiritual para mim. Abri mão de tudo para ter a Cristo. Aí ele diz, entrei por Cristo, tenho uma justiça em Cristo, porém sei que ainda não sou perfeito. Como Paulo coloca muito bem, entrou pela porta, mas há um caminho de santificação. A porta da justiça, a porta da justificação, a porta da regeneração, a porta do novo nascimento, mas há um caminho de santificação. Ele disse, eu ainda não sou perfeito, mas fui chamado em Cristo para ser, fui vocacionado em Cristo para ser, entrei por Cristo para ser. Então eu deixando as coisas que para trás ficam, daí por isso o caminho é também estreito, porque eu preciso ir me desvencilhando daquilo que vai me atrapalhando na caminhada, daquilo que vai me fazendo carga na minha caminhada, aquilo que vai se tornando embaraço na minha caminhada cristã, aquilo que vai sujando os meus pés, aquilo que vai se grudando em mim como carrapicho, igual quando a gente caminha nos caminhozinhos estreitos na roça, para quem está acostumado, né? Que a gente, se não tomar cuidado, a gente, eu mesmo que eu não sei andar, aí muitas vezes que eu vou de calça, quando eu chego no final, muitas vezes minha calça está cheia de carrapicho, né? E a gente não percebe muitas vezes, aí começa a levar os carrapichos, graças a Deus que eu não achei nenhum cansanção ou unha de gato, né? Mas é isso que Paulo está dizendo, que ele ainda não é perfeito, mas já tem a justiça, entrou pela porta em Cristo, há um caminho de santificação, então ele vai se livrando, se desvencilhando, ou seja, a ideia de ser o caminho estreito, de andar com Cristo numa caminhada ainda de contínua renúncia e de identificação com Cristo, por isso que é estreito, porque ainda há uma tendência de querermos botar cargas e carregar alguma coisa nessa caminhada, alguma obra própria, alguma outra coisa para ajudar a Cristo ou para substituir Cristo. Há uma tendência de a gente querer colocar algum contrapeso nessa caminhada, de querer tomar alguns atalhos. Jesus é a porta estreita e o caminho estreito, porque ele é estreito para nós, porque a gente tem que entrar e caminhar só com ele. Entrar nele e caminhar com ele, sem qualquer obra minha, sem qualquer valor humano ou material para ajudar, cooperar ou substituir Cristo. Ou eu creio plenamente em Cristo, confio e caminho plenamente com ele, ou eu o substituo ou tento complementá-lo com alguma coisa. Por isso que ele compara a visão da vida dos ímpios, dos que estão fora do reino, dizendo que é largo, porque o homem, em sua mente depravada, como diz Calvino, em seu coração corrupto, ele é uma fábrica desenfreada de ídolos, de deuses, de caminhos. Por isso que Salomão diz em Provérbios, há caminhos que ao homem parece ser bom, e esses caminhos são muitas vezes descobertos ou criados por ele mesmo. Então,
É por isso que Salomão diz que nós não devemos nos estribar, confiar em nosso próprio coração, em nosso próprio caminho, mas temer e confiar no Senhor. Então Jesus Cristo está mostrando exatamente que a entrada no reino e a permanência no reino, ela é estreita, ou seja, exige do homem uma renúncia pessoal, um sacrifício pessoal, de morrer para ele mesmo, para viver em Cristo e com Cristo. Por isso que o caminho largo são as invenções do homem. É o homem vivendo e seguindo o seu próprio coração, caminhando desenfreado para a condenação. E o caminho da vida é o caminho da renúncia do eu, da morte para si mesmo e da ressurreição e vida com Cristo. Que é o caminho. Por isso que ele diz que quem morre ganha, quem perde ganha, quem morre vive. E é por isso que é estreito, porque exige uma renúncia, que abramos mão do nosso orgulho e dos nossos ídolos. E aí Jesus conclui dizendo exatamente que os que entram pela porta estreita e andam no caminho estreito têm a vida. Os que entraram pela porta larga e estão no caminho largo, que é a condição do homem natural, estão na perdição. Por isso que é necessário que a graça de Deus atue no coração do eleito para fazê-lo entrar na porta estreita, para que ele tenha fé em Cristo, creia na suficiência e na supremacia de Cristo e creia na suficiência de Cristo para a sua caminhada. Entenda também a suficiência de Cristo para a sua caminhada de fé. E então chegue no seu objetivo final, que é a perfeição em Cristo, a glorificação em Cristo. Então esse é o desafio nosso, caminhar na nossa vida cristã com Cristo, entendendo que este caminho é estreito, no sentido de que ele vai o tempo todo nos confrontar quanto à nossa confiança e fé em Cristo, de que possamos olhar exclusivamente e confiar exclusivamente em Jesus Cristo, para nos livrar das cargas que vamos tentando carregar ao longo de nossa caminhada, ou os atalhos que a gente tenta tomar na nossa caminhada. Sempre olhando, por isso que o escritor aos Hebreus diz, nos desvencilhando de todas as coisas, de todos os embaraços e de todo o pecado, correndo para o que nos está proposto, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Ele nos dê graça, nos fortaleça, nos faça entender a grandeza da sua obra, o grande desafio que é para nós, mas os que entram pela porta estreita, caminham pelo caminho estreito e chegam ao objetivo final. Ninguém que anda pelo caminho estreito, que não tenha passado ainda pela porta. Não existe isso. Nós estamos no caminho estreito porque entramos pela porta estreita. Estamos caminhando com Cristo porque entramos pela porta, entramos pela fé, pela conversão, pelo novo nascimento, no caminho da santificação. Então, os que entraram por esta porta vão continuar neste caminho e chegarão ao objetivo final deste caminho. Jesus está mostrando que é desafiador para nós porque nós somos pecadores. Mas a graça de Deus que nos sustenta e nos faz chegar ao final de nossa caminhada. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.